Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Isaías capítulo 7, todos os dias um capítulo da Bíblia, orar todos os dias e buscar mudar a luz da palavra de Deus são os objetivos do nosso grupo Propósito. O capítulo 7 vai narrar uma guerra sírio-efraimita. O que quer dizer isso? Era uma guerra de uma aliança entre os sírios e a nação de Israel, que era também chamada de Efraim, contra Judá. Por quê? Porque eles fizeram um convite para que Judá se ligasse a eles contra os assírios. Os sírios pediram a Judá para que se coligasse com eles e com o reino do norte, que era o reino de Israel, contra os assírios. Acas, no entanto, não quis. E o que aconteceu foi que tanto a Síria quanto Israel se levantou e marcharam contra Judá. Pretendiam aí depor o rei Acas e colocar um rei fantoche para que essa aliança aí ganhasse força. O versículo de número 2 vai dizer que o coração de Acas e do povo se agitou como se agita as árvores do bosque no vento, durante o vento que arranca árvores. Assim ficou o coração deles destroçado, ficou cheio de pavor, porque vinham contra eles duas grandes nações. Mas o Senhor, ele vem dar uma palavra. Na primeira parte do versículo 3 ao versículo 9 do capítulo 7, nós vamos ver isso. O Senhor manda Isaías pegar o seu filho, que se chama Sear-Jazub, cujo nome significa um remanescente voltará. Preste atenção que Isaías é o profeta que fala muito desse remanescente, do toco, daquela parte fiel que permanece mesmo em meio à tribulação. E ele manda Isaías junto com esse remanescente fiel, que é o seu filho, que se chamava Sear-Jazub, como um recado para o rei. Sabe qual era o recado? O recado era o seguinte: olha, não tema, porque não se pode destruir o povo de Deus. Sempre haverá, meu irmão, um remanescente. Sempre haverá um remanescente. Então, no versículo 4, o Senhor vai dizer para a casa, através ali de Isaías: olha, fique tranquilo, não tema por esses dois pedaços de tições fumegantes. O que é o tição fumegante? É algo que tem realmente poder de fogo, queima, mas não dura muito tempo. Assim é o tição fumegante. Daqui a pouquinho ele é só fumaça. Então, meu irmão, às vezes a gente fica chateado, tristes, cabisbaixo, porque vemos pessoas massas no poder e para nós parece que tem uma eternidade, mas não tem. É porque nós estamos sofrendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo injusto, meu irmão, todo perverso, a durabilidade dele é pequena. O Senhor julga todas as coisas. Breve passará como um tição que se apaga, e esses também perderão o seu poder de fogo. E Deus está dizendo que o plano da Síria e de Efraim vai falhar. Qual foi o problema do rei Acas? Que ao invés de recorrer ao Senhor, ele buscou os assírios. Então Deus manda o profeta Isaías dizer para Acas: olha, assim o Senhor Deus diz, não subsistirá nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco. E aí o Senhor diz aqui, né, para o rei Acas através do profeta Isaías. Primeiro, então, ele avisa, é um chamado à fé, não confie nos assírios. E isso é confirmado na segunda parte, a partir do versículo 10. E continuou o Senhor a falar a Acas. E aí Isaías diz: olha, Acas, pede ao Senhor um sinal, quer ser de embaixo nas profundezas, quer em cima nas alturas. A gente pode pedir a Deus sinais? Pode, meu irmão. Nós podemos pedir a Deus sinais. Quem não pode pedir a Deus sinais é a geração injusta, que Jesus repreendeu e disse: olha, uma geração injusta pede sinais, nenhum sinal vai ser dado. Agora nós, meu irmão, podemos pedir sinais ao Senhor, um sinal da sua graça, um sinal do seu favor. Eu já pedi muitas vezes, já fui respondido muitas vezes, já fui orientado muitas vezes, através desses sinais que o Senhor nos dá, relacionado à sua vontade. E você pode, meu irmão, pedir sinais sim ao Senhor, sem problema algum. E quando o profeta Isaías diz isso, Acas dá uma de certinho e diz assim: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Poxa vida, não vai tentar o Senhor? Ele já havia confiado nos assírios. Então olha o que o profeta diz. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi. Ele deixa de falar com o rei e diz: o meu negócio não é com um homem, mas o meu negócio é com o povo. Então ele diz: olha aqui, vocês aí que são casa de Davi, acaso não basta vos fadigar dos homens, mas ainda fadigais também ao meu Deus? Vocês estão cansando dele. Portanto, o Senhor mesmo, sem que vocês peçam, vos dará um sinal. E diz: e dará à luz, a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Claramente isso é uma menção, uma profecia que aponta para Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, nascido de uma mulher virgem e nascido na plenitude dos tempos,
Mas qual que é o significado dessa profecia para aqueles dias? O que representou isso para o rei? Aqui diz: a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará Emanuel. O povo de Deus, a nação, era conhecida como virgem, como noiva imaculada, preparada para o encontro com o Cordeiro. E quando diz aqui que ela dará à luz a um filho e chamará Emanuel, Emanuel quer dizer Deus conosco. Ou seja, do meio do próprio povo brotaria a salvação. No meio dos problemas, ele não precisaria recorrer a estranhos como os assírios, porque Emanuel é Deus conosco. Na verdade, ele diz: antes, ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Então, o povo de Deus vai comer o melhor dessa terra, como diz Isaías desde o princípio, se ele escolher bem, escolher obedecer. Na verdade, antes que o menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Ou seja, seria uma coisa muito rápida, uma gestação rápida. A gente sabe que quando nós temos filhos, a nossa noção de tempo, ela melhora muito, né? Nós não percebemos como o tempo passa tão rápido até termos os nossos filhos. Depois que nós temos, irmãos, nós somos levados à observação do crescimento, do desenvolvimento deles. Nós ficamos desesperados de como o tempo passa rápido. Então, assim que o menino nasce, nem bem entendeu, nem bem foi desmamado, já haveria caído essas 2 nações. Então, o Senhor está chamando o rei a confiar tão somente nele. Meu irmão, eu não sei qual situação você está enfrentando, mas você precisa fazer do Senhor o seu tudo. Deus tem que ser tudo para você, tem que ser refúgio, tem que ser fortaleza, tem que ser a sua riqueza, tem que ser a sua provisão, tem que ser o seu amparo, o seu consolador, o seu porto seguro. Não importa as circunstâncias, meu irmão, você precisa viver pela fé e confiar e fazer de Deus tudo. E aqui, meu irmão, nós temos a consequência da desobediência de Acaz, ter recorrido aos assírios. Deus disse para ele: olha, já que você recorreu aos assírios, então eles servirão para a sua desolação. Ele diz aqui, no versículo de número 17, o seguinte: mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo, sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, de tais, quais nunca vieram, desde que Israel se separou de Judá. E no versículo de número 20, ele diz: naquele dia, rapar-te-á o Senhor como uma navalha alugada, do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria, a cabeça, o cabelo das vergonhas, e tirará também a barba. Ou seja, o Senhor faria uma destruição através dos assírios. Por quê? Porque o rei, o líder de Israel, deixou de confiar no Senhor Deus. Nós devemos colocar no Senhor, meu irmão, a nossa confiança, não temer. Nada que acontece na nossa vida está fora do controle de Deus. Por isso nós precisamos confiar em todo tempo. Ainda que as circunstâncias não sejam as melhores aos meus olhos, eu preciso entender de uma vez por todas que tudo coopera para o meu bem. Todas as coisas cooperarão para o meu bem. Porque Deus tem um propósito na minha vida. Nada acontece por acaso. Nós somos chamados de acordo com o seu plano, para a gente poder viver e glorificar o seu nome. Então eu preciso fazer de Deus a minha porção, o meu protetor, o meu salvador, o meu refúgio, o meu baluarte, o meu consolo, o meu sustento. Assim deve ser. A palavra que aparece aqui sobre a profecia é clara para nós. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. O que era impossível aos homens, o Senhor fez, nos dando um maravilhoso sinal. Uma mulher virgem concebeu e deu à luz ao nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador, que é Emanuel, Deus conosco. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aquele que era o verbo no princípio, e que sem ele nada do que foi feito se fez, se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Emanuel, Deus conosco, Deus que habita em nós, que não nos abandona, bate no nosso coração, entra, ceia conosco, nos dá o selo do seu Espírito e nos aguarda na glória para participar da sua boda eternamente. Que Deus possa abençoar, meu irmão, a sua vida, e lembre-se sempre dessa história. Não confie em homens, não confie nos recursos humanos. Busque sempre depositar a sua confiança tão somente no Senhor. O justo viverá por fé. Deus te abençoe e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.